Deputado Aguinaldo Ribeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu queria inicialmente destacar a importância desse projeto de lei que nós estamos tratando nesse instante, que é o projeto 1179, de autoria do eminente senador Antônio Anastasia, que acolheu uma sugestão do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que é, sem dúvida nenhuma, um projeto de lei importante no momento que nós estamos vivendo. E é bom aqui a gente fazer um parênteses exatamente do instante que nós estamos vivendo no nosso país. Uma pandemia séria que está, além de afetar a vida das pessoas, de produzir vítimas todos os dias, né? E pessoas que estão morrendo todos os dias, no número. E essa pandemia tem uma característica de produzir, às vezes, a que a gente perca a capacidade de se indignar, né, com uma morte. Porque as pessoas vão noticiando tantas mortes hoje, tantas mortes amanhã, tantas mortes no outro dia, e as pessoas vão perdendo exatamente essa capacidade de indignação e de sensibilidade do que é cada vida que está sendo passada nesse país, nesse instante. É lógico que é um momento muito difícil de conciliar e de dar solução. Acho que não tem solução. A solução que todos nós desejaríamos era que se tivesse uma vacina rápida, né, que se tivesse um remédio que surtisse efeito comprovadamente pelas autoridades científicas aprovando esse remédio, que tivesse esse efeito de forma rápida para que nós pudéssemos controlar essa pandemia. Mas o que nós vemos no mundo todo são procedimentos de todos os países tentando, né, buscar uma solução, cada qual adaptando vamos dizer, a sintonia das ações de protocolo sanitárias com as ações que visam também ajudar do impacto na vida das pessoas, na economia, no dia a dia de cada um de nós. Afora a parte psicológica, né, que é estarmos todos confinados, né, durante todo esse tempo, o que não é fácil, mas a gente sabe que é, nesse instante, a solução ou o paliativo que nós temos para enfrentar a pandemia nesse instante. E dada essa consequência, que essa casa tem aqui votado, senhor presidente, todas essas matérias que são relevantes, são importantes. Hoje temos esse PL 1179, que trata exatamente de estabelecer essas relações de direito privado durante esse período, né? E elas são muito importantes porque elas vão atacar algumas questões de prescrição, temas de relação que são extremamente relevantes. E aí eu queria fazer aqui menção ao trabalho do nosso líder, o líder Henrico, que fez um trabalho muito dedicado. Tivemos a oportunidade de debater o texto, né? E com todo o cuidado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para que não houvesse, não se utilizasse essa lei para se abarcar soluções que não é o objetivo da lei. O objetivo da lei é trazer segurança jurídica no momento em que nós estamos vivendo uma pandemia. E é por isso que o texto aqui que foi apresentado pelo relator, e aproveito para perguntar ao final do relator, se puder me responder, se o texto que Vossa Excelência está adequando é o mesmo texto que nós discutimos. E sendo esse texto que nós discutimos, nós queremos dizer, já antecipar nossa posição aqui, que nós vamos defender o texto de Vossa Excelência para que ele seja aprovado sem nenhuma emenda, porque nós também, na ânsia, né, de produzirmos soluções, estamos vivendo um momento em que cada um chega com a riqueza de contribuição
mas eu acho que é um tempo também em que o parlamento deve dar as soluções, como nós estamos produzindo soluções aqui, mas também temos que fazer o acompanhamento daquilo que nós já produzimos. Eu acho que é fundamental. Eu acho que hoje tivemos uma reunião aqui promovida pelo presidente Rodrigo Maia com a comissão externa, né, que foi bastante interessante. Quem teve a oportunidade de acompanhar, foi muito rico o debate. E eu acho que esse é o instante para que nós possamos avançar nessas medidas, para também não termos o ativismo demais, porque às vezes o parlamento, na ânsia de querer dar solução aos problemas, a gente termina produzindo mais do que passando, vamos dizer assim, do limite ideal, vamos dizer assim, da produção no que se refere a essas medidas. Então eu queria dizer, líder Henrique, que nós estamos assim satisfeitos com como Vossa Excelência tratou o tema, né, respeitando mesmo algumas sugestões que vieram e que eram justas, mas não cabiam nesse momento, porque senão poderia se abrir uma oportunidade para que outros pleitos também fossem feitos e que também são justos. Então, eu quero elogiar o texto de Vossa Excelência, porque ele é absolutamente neutro, do ponto de vista de não interferir nessas relações privadas, que acho que devem ser respeitadas. Então, nós vamos encaminhar, a maioria vai encaminhar nesse texto, votando para que não haja nenhuma modificação no texto, e aproveito depois para ouvir Vossa Excelência. Quero aqui também aproveitar para comunicar que o nosso vice-líder da maioria, o deputado Lucas Vigílio, fará os encaminhamentos dessa matéria e da matéria seguinte, que nós vamos apreciar, e dizendo com muita tranquilidade que nós temos a convicção, e aí eu queria aproveitar mais uma vez, líder Perpétua, para que a gente pudesse agora acompanhar aquilo que já foi produzido. A deputada Joyce falou num tema importante aqui, que foi a sanção tanto da 873 como da 1282. Eu, inclusive, já tinha cobrado essa sanção, porque essa medida é uma medida justa que foi produzida para atender os micro e pequenos empresários, para socorrer essas pessoas que precisam do capital de giro. E muitas vezes se votam matérias aqui onde a gente atende os grandes, os que têm funding, não tem problema de capital de giro, tem como aguardar 3 meses, 4 meses, 1 ano, mas quando é para nós tratarmos dos pequenos, às vezes a gente demora. E nesse sentido eu quero renovar o apelo para que haja a sanção rapidamente dessas 2 matérias, são matérias importantes que vão atender os pequenos, e a gente fala em bilhão aqui, e nós estamos falando de um número absolutamente razoável para o atendimento de todas essas empresas, que são as empresas que fazem gerar o emprego mais rapidamente. E é nesse sentido que nós estamos fazendo essa defesa, de defender essas empresas e defender esses empregos. Então, que possa também ser sancionadas as matérias, e que aí a gente possa, junto com o governo, fazer o acompanhamento, e é o papel desta casa, acompanhar cada ação dessa que foi aqui ratificada, aquelas que foram enviadas pelo governo, as iniciativas do governo, e aquelas que aqui foram produzidas, para que essas matérias nós possamos acompanhar durante a pandemia. Porque senão já nós vamos estar votando matéria já no fim da pandemia. Eu acho que é importante a gente agora fazer uma avaliação de tudo que for produzido, para que nós possamos ver de fato a efetividade dessas matérias. Por exemplo, a ajuda aos estados, não sei porque ainda não foi sancionado também. Era importante que também se pudesse fazer essa sanção, que foi construída, inclusive, com o governo, com o próprio governo e com o presidente do Senado e o presidente Rodrigo Maia, esse socorro aos estados e municípios do nosso país. Então,
Então é importante que essas coisas possam andar rapidamente. Cada dia que passa faz uma grande diferença. Mas eu quero parabenizar mais uma vez o nosso relator, o deputado Henrico, pelo trabalho que fez. E aguardo a sua manifestação só para saber se o texto permanece aquele que nós discutimos.